Olá, este é o Cimesp no podcast. Eu sou Cris Sanches. E eu sou Valéria Spers. E você está no canal de Conexão com a Indústria. E hoje a gente está recebendo aqui nosso querido Gilberto Felipe, que é diretor da UCAF e também diretor financeiro do Cimesp. Muito bem-vindo você, viu, Muito Gilberto? Obrigado, Cris. Obrigado, Valéria. É um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho da Cimesp, da indústria e um pouquinho da minha história como na vida profissional também. Como eu sempre digo, né, Cris? Seja bem-vindo, chefinho. É o homem que libera o dinheiro. Homem que libera o dinheiro, gente. Tem que tratar bem. É só uma peça de todo um todo, né? né? A gente brinca A gente está bastante. brincando aqui, a gente prestigia muito a sua eloquência, a forma desenvolta como você fala, e sei que você tem uma história. Eu gostaria primeiro, né, Valéria, vamos começar pela história de vida e a história sua como empresário. Você é um empresário de sucesso, tem uma empresa super bem conceituada, né, muito bem posicionada, uma importante associada do Cimesp. Eu queria que você falasse um pouco sobre o CAF. Ok, muito obrigado. É um prazer falar. E me sinto muito à vontade de falar da história, porque, na verdade, quando você pega os resultados e pega as coisas como estão hoje, são resultados de uma longa história de trabalho, de dedicação, né, de resiliência. E não diferente da maioria das empresas, que não tem capital estrangeiro, que não tem outras formas de criação. As empresas pequenas, elas surgem de uma vontade muito grande de alguém, num momento lá no passado, que tem um viés, uma insatisfação com aquilo que está fazendo e tem um viés muito forte de empreendedorismo. O meu pai era assim, e ele começou essa empresa do lado de casa, muito pequena. Ele foi um operador de máquinas, e eu trabalhei com ele desde moleque, desde os 12 anos. Ele trabalhou na indústria. Exatamente, a vida toda. Na verdade, ele foi funcionário do sogro do Roberto Chama. Da Yacial. Ele era operador, e depois ele trabalhou também na época na Dedini, né? Então, a história dele sempre foi na área mecânica. E como essa geração tinha muita capacidade técnica, mecânica, de desenvolvimento, mas não tinha nem formação e nem muito conhecimento e acesso às informações que nós temos hoje para a questão de gestão. E aí isso gera algumas dificuldades e difícil até de se sustentar. E foi isso que aconteceu. Ele teve algumas dificuldades, mesmo assim, só que nesse momento eu era bastante jovem, e nós começamos e continuamos trabalhando como prestador de serviços na área de usinagem para indústrias alimentícias. Balduco, antiga Nechara aqui, que foi a precedente, foi a Júpiter, depois foi Arcor, antes acho que foi Mondelez, né? Isso, e Triunfo em Campinas, era esse tipo de trabalho que nós fazíamos. Só que isso era muito difícil de fazer porque era só manutenção, então você não tinha nem dia nem horário. De qualquer forma, nessa época, eu tinha aí já meus 20 e poucos anos e estava incomodado com o volume de trabalho e pouco resultado, né? Resultado de desenvolvimento, de crescimento. Aí eu resolvi alugar um novo galpão, pequenininho, modesto, de 250 metros, quando eu tinha uns 22 anos. E eu sempre fui meio de puxar a responsabilidade para mim, em muitos aspectos. E nós alugamos esse pequeno imóvel, esse barracão, e conseguimos começar a trabalhar, só que daí eu comecei a ver uma oportunidade de fabricar peças para bombas centrífugas. E comecei a visitar o estado todo, fazendo peças de amostras, pondo no carro e desbravando o estado, né? Divulgando, mostrando o meu produto. E o que eu percebo de tudo isso? A seriedade como que eu sempre tratei os clientes e também os funcionários, no sentido de ser muito coeso com aquilo que eu falava e aquilo que eu fazia. Isso foi dando credibilidade, foi dando uma sustentação para que eu fosse criando nome histórico, de reputação, de seriedade. E eu tenho esses clientes, de certa forma, uma grande parte até hoje. E aí o CAF surgiu dessa forma,
Daí, desde então, nós fomos migrando da área de prestação de serviço para um fabricante de produto que é de peças para bombas centrífugas. A gente vende hoje para o Brasil todo, começamos a exportar também, até com a ajuda muito importante do Mário Polis, que é um braço na área de comércio exterior do CIMESP. Né? É um parceiro que está lá, né, Valéria? Um parceiro que está me ajudando muito, né? porque eu tinha o contato, tinha o caminho, mas tinha algumas burocracias que, por falta de experiência e de atuação nessa área, ele me facilitou tal, e a gente já está entregando, já está começando a ser recorrente. É a primeira vez que a Alcaf Vocês estão vendendo para onde? Para a Bolívia. Ai, que bacana. Porque o nosso segmento, o carro-chefe, são usinas de açúcar e álcool. E o Brasil é muito forte nisso, né? Nós somos número 1 nisso, tem a raiz e tudo mais. Mas tem na América do Sul algumas países, usinas também, que dependem até do Brasil, para toda a sustentação do negócio, do modelo de negócio. Precisa de tudo. Eles não têm toda essa estrutura de matéria-prima, de tecnologia que nós temos aqui. Então, é um bom nicho, né? Você tem uma menor tributação e tal. De qualquer forma, foi assim que a UCAF surgiu, né? Aí eu estudei engenharia, depois fui fazendo outros cursos mais técnicos, mas é bastante difícil e não diferente de qualquer empresário pequeno, porque os recursos são muito escassos, né? E você tem que construir, uma das maiores dificuldades é você construir um nome forte, porque eu faço peças que são similares a outros fabricantes. E quando você vai oferecer um produto e ninguém conhece o seu nome, é questionável. Então, demanda um tempo para você se fortalecer. É um esforço maior, né? Um esforço maior. Hoje nós somos conhecidos no Brasil todo, mas levou bastante tempo, por isso que eu falo da seriedade e de criar realmente uma cultura daquilo que eu acredito para os meus funcionários, para toda a equipe, que também trate o cliente com essa seriedade, com esse... com respaldo de clareza daquilo que a gente vai fazendo, daquilo que a gente vai entregar. Porque eu não tenho margem para errar. Eu não estou vendendo Coca-Cola. Né? A Coca-Cola é um produto pronto, ou uma marca forte, que já sabe o que se vai encontrar. Eu tenho que ficar, não mais agora, mas tenho que ficar provando que o meu produto também é bom. Né? E aí teve algumas estratégias que a gente entrou numa falha do mercado, que é prazo de entrega. Então, nós temos um estoque estratégico, produzimos lotes econômicos, consegue escalar a produção, mas a estratégia é ser mais rápido do que o outro, que é maior. Isso, e é a minha obrigação. Isso em algumas situações, quer dizer, em determinadas situações é fundamental, né? Sim. Você ter essa agilidade, né? É porque a operação da planta de uma determinada empresa, ela pode parar. E a estratégia é que ele lembre e ligue o nome, o CAF e agilidade. O CAF tem, ele me entrega rápido. Você conseguiu esse posicionamento. Dessa isso é forma. muito bacana. Porque eu não tenho muita condição de me posicionar só com preço. Até porque o acesso que eu tenho à tecnologia, às vezes é mais difícil, ou eu não consigo ter, às vezes, tecnologia que uma multinacional tem. E nem escalar minha produção como é escalável uma multinacional, uma empresa de porte maior, onde ela tem um volume de produção maior e ela consegue escalar o produto para que a unidade fique com custo de produção menor. Mas aí eu tenho que ter alguns diferenciais, e um deles é o prazo de entrega. Né? Então, essa é uma estratégia que funcionou desde então e vem funcionando. Só que à medida que você aumenta um pouco de tamanho, é muito fácil você perder isso. Né? E aí essa dificuldade de você continuar criando estratégias para que você continue rápido. O problema é que você não está sozinho. Você tem fornecedores, você tem colaboradores, tem toda uma cadeia. Uma cadeia, depende, né? Então, essa sinergia que tem que estar bem controladinha para que, no final, o cliente não fica sabendo dos seus perrengues, mas o produto chega lá no prazo. E esses perrengues são inevitáveis, né? Mas sabe o que me liga muito? Porque eu conheço a fábrica do Gilberto, ela é muito bonitinha, muito fofa. Você entra assim, aquela fábrica nível multinacional, né? Gilberto, me fala uma coisa. Eu sei que as empresas têm muita dificuldade de entender essa importância do processo. Não estou falando todas, obviamente, né, Cris? Mas essa importância da inovação. Lá do torninho do seu Felipe, né? Até agora, quando você entra na UCAF, aqueles centros de usinagem, aquele espaço de fábrica
Legal. Do jeito que tem que ser, né? Qual foi os grandes desafios para fazer esse processo de inovação, no seu entender? Olha, você sabe que em momentos de crise foram os momentos que houve uma reflexão muito forte. Muito lá atrás, teve 81, 82, mas eu não vou falar dessa, mas vamos falar de 82, agora recente, foi 2008, depois 2016, né? Mas são nesses momentos que você percebe que às vezes o seu portfólio de produtos está pequeno, está escasso, ou aquele mercado não está mais comprador e você é obrigado a criar outros. Com outros produtos, você precisa, de novo, para que eu tenha preço, eu tenho que estar, no meu caso, que é uma produção, né? Uma linha de produção, de transformação. Então, você tem que tentar, ao máximo, ter o custo unitário mais baixo, né? Então, você tem que tentar escalar isso. Só que, para isso, você precisa de tecnologia. Então, eu olho isso que você falou, é muito legal, porque é incrível como a velocidade como a necessidade de investimento em tecnologia é importante para você se manter no mercado. Porque se eu não tivesse feito as adequações que eram necessárias, eu não tinha menor condição de estar no mercado hoje. Porque sempre o custo real do produto cai, né? Esquecendo a inflação, indexadores e tal, mas o custo real ele tem que cair. Porque entende-se que tecnologias você vai ter acesso, de tecnologias e de processo. E quando você tem acesso, o custo unitário cai, né? O custo de produção. Então, se você não investir, você perde esse mercado. Você começa a não ter resultado, porque o mercado dita o preço, né? Não é um monopólio. Então, o mercado dita o preço. E aí você tem que adequar o seu negócio, esse modelo, para que você tenha resultados. Então, essa é a equação. E esse resultado depois tem que voltar para dentro da empresa. Só que o que a gente percebe, né, Valéria e Cris, é que a verticalização de investimento ou de inovação, hoje ela é muito mais gritante. Porque você tinha uma fábrica numa condição de tecnologia ou de sistema produtivo que se permanecia, às vezes, por alguns anos daquela forma, 5, 10 anos, com pouca mudança. Hoje isso se verticalizou em qualquer área. Se pegar na parte de TI, então não dá nem para... É questão de meses, né? Mas mesmo dentro da indústria. Só que a gente vem, por outro lado, a gente vem num processo de desindustrialização muito grande. Desde 80, a participação da indústria no PIB era de 35%. Né? Hoje é muito, muito menor. O que significa isso? Por quê? Porque não tem uma política industrial adequada, né? A gente não tem uma política industrial. Então, nós não temos... O custo do Brasil é muito alto. São vários fatores que dificultam você ter acesso à tecnologia, principalmente as pequenas. Subsídio, taxa de juros, tudo isso dificulta você fazer captação, né? E precisaria fazer. Então, essa é uma dificuldade, mas eu sempre falo lá na empresa, existe aquilo que é estatística, existe aquilo que tá aí para todo mundo, mas eu estou sempre fugindo de estatística negativa. Isso até na minha vida pessoal eu penso disso. Penso bastante isso. Porque se você ficar focando nisso... Não, eu não vou fazer parte dessa estatística negativa. Eu tenho que achar outras formas. Mas é um desafio. E a tecnologia é básico, porque não fazer nada significa estar se deteriorando. Né? Você está se depreciando, porque o mercado ele é inovador, o mercado ele é constante mudança. Né? E cada vez mais rápido. E o que é legal, né? A gente fala em inovação, parece que a gente tem que investir aquela grana com grandes computadores, né? Agora o negócio é IA, né, Cris? Mas, na verdade, eu sempre que eu vou falar sobre isso, é o novo em ação. Aquele processo que você faz, você pode melhorar, torná-lo mais eficiente e você está sendo tecnologicamente mais avançado, né? Porque, na verdade, é acúmulo de conhecimento aplicado. Você acumula conhecimento sobre um determinado produto. Então, quando a gente fala de inovação, eu penso muito assim, revisão do seu processo, revisão da sua qualidade, revisão do... Eu até vou brincar com uma coisa de layout, Gilberto. Às vezes o layout, não é, Cris? O layout de uma fábrica ela é importantíssima. Porque, às vezes, a máquina posicionada num lugar diferente, ele pode agilizar o tempo de fabricação. Minimizar um acidente, minimizar um monte de coisas que são ônus que depois se atrapalham. Que não é coisa tão complicada de fazer, né, Gilberto? Mas você precisa estar com essa observação. Aí que entra muito o Cimesp também fazendo um gancho, que é os pilares que o Cimesp tem para nos apoiar, né? No sentido de todas essas vertentes e variáveis que são inerentes a uma indústria, a uma organização... de objetivo, né, de lucro, de geração de riqueza,
você precisa de um monte de variáveis. Só que o empresário, como eu acabei de falar no começo, ele tem, às vezes, muito mais um know-how, uma expertise técnica e não de gestão, né? As pequenas empresas, porque elas surgem como um desejo de empreendedorismo, uma coisa natural da pessoa, mas que, se você fazer aí uma pizza com as forças dessa pessoa, né? Os pontos fortes e fracos, você vai ver que na parte de gestão muitas vezes falta. E aí que a pessoa precisa buscar ajuda, parceiro. O Cimesp ele entra muito nisso. Eu acabei de falar da ajuda, por exemplo, na comércio internacional. Na questão tributária. Será que a sua engenharia tributária, a sua condição tributária está a melhor possível, né? Então, são muitas coisas que você tem que ficar atento, que tem que buscar pessoas capacitadas, né, para poder te orientar, e aí, disso tudo, você conseguir gerar riqueza e gerar resultado. Não tem margem para você levar mais ou menos. Por isso que tantas empresas quebram, né? E se você vê, como eu disse, de 80 para cá, que já faz aí 40 e poucos anos, mas é verdade, você vem num processo de desindustrialização muito grande. A produtividade no Brasil é baixa em relação à produtividade de países desenvolvidos, praticamente 25%. Porque a gente está produzindo com menor tecnologia, com processos não tão inovadores, não tão adequados, né? A burocracia... imposto, que impede o investimento. Toda a parte de logística para escoar, né? Então, tudo isso poderia ser um facilitador, ou pelo menos não atrapalhar. Isso. Né? Pelo menos não atrapalhar já é uma grande vantagem. Então, é um desafio, mas é muito gostoso, é prazeroso. E eu acho que um dos pontos fortes é você buscar mesmo no network pessoas capacitadas para te auxiliar. Porque não tem margem para você levar as coisas mais ou menos. E eu errar, né, Gilberto? Eu errar, porque o investimento de uma pequena empresa, uma média empresa, é um pouco mais restrito do que uma empresa que vem investimento de fora, por exemplo, Sim. né? Então você não pode errar. Ele é restrito, né? E ele tem um peso absurdo naquilo lá que seria um passo... É meio clichê o que eu vou dizer, mas a gente ouve muito dos empreendedores, dos empresários que empreendem uma jornada solitária. E aí quando entra, né, uma entidade como o Cimesp, como você mesmo mencionou, que pode, né, abraçar e pegar o empresário e dizer, olha, vai por aqui, vai, né? Reduz drasticamente a chance de erro, né, Não Gilberto? tenha dúvida, porque o Cimesp ele tem essa expertise de trabalhar com a nossa base, que é de empresas pequenas e grandes, né? Então você tem ali um recebimento de informação, de dados que são sensíveis assim a toda essa parte que está fora das paredes até da organização. Uhum. E é isso que o Cimesp faz, ele trabalha com todas essas informações, compila tudo isso e devolve pro associado, no sentido de que alguns caminhos que ele poderia ter dificuldade ou bater cabeça já está pensado, porque foi feito o diagnóstico com todas as outras empresas e você consegue devolver isso para o associado e falar, esse é o caminho. Né? Em várias situações, eu estou dizendo isso, por exemplo, você tem lá um grupo de RH, o GRH, você tem um grupo de tributário, de logística. ESG. Os problemas ali é uma oportunidade de discussão e de levar situações que às vezes sozinho você tem muita dificuldade e leva tempo. Né? Então, esta velocidade aonde você consegue buscar informações e tratar, ela é muito importante. O Cimesp tem esse papel, porque você consegue buscar isso de forma mais rápida. Até porque, e ali tem um grupo de pessoas que estão preparadas para poder, especializadas em cada segmento. Como a gente está falando aqui, em volta dessa organização, da empresa, tem muitas variáveis. Você tem muitas exigências hoje. Você tem LGPD, agora está entrando o ESG, né, compliance, social, ambiente, toda a questão tributária, essa insegurança jurídica, né, toda a questão trabalhista, a nossa convenção.
Então, tudo isso, o empresário ele precisa ser orientado, né? Mas até faço um apelo aqui, no sentido de buscar essas informações. Não dá para ficar mais em quatro paredes tentando resolver sozinho. Vai dar cabeçada, ou vai demorar, vai ter dificuldade de avançar. E corre risco, às vezes, até de não suportar, de não sustentar. Porque, às vezes, é uma ilusão quando você olha uma empresa ou olha os dados, mas você tem que pensar ela a longo prazo, né? E não a curto prazo. Só que você tem variáveis que são que dão impacto mais a curto prazo, mas outras são a longo prazo. E às vezes você não está enxergando isso. E você está indo para o buraco sem saber que está indo. Eu vou aproveitar, já que ele falou do Cimesp, né? Vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, Gilberto? Sim. Como que você entrou no Cimesp? Sim. Nossa. Conte-nos. Tá, legal. A gente gosta de ouvir essas histórias, né? Foi muito legal. Um contexto. O Roberto Chama eu conheço há muito tempo, né? Desde que eu tinha meus 15 anos, então faz muito tempo mesmo. E nós tínhamos em comum alguns contatos, algumas reuniões. E um dia ele me ligou, eu estava lá, ele tinha acabado de eleger presidente do Cimesp, 2017. E aí ele me ligou convidando para eu fazer parte lá do conselho, que é a porta de entrada para qualquer área de gestão dos diretores do Cimesp. Eu confesso que eu não estava muito interessado ou não fiquei no momento, porque, de novo, eu tenho meu negócio, isso me toma muito tempo e eu vou ter que me deslocar ou gastar uma energia em uma outra coisa. Mas que é o que a maioria das pessoas pensa, né? E o que é natural, momento, né? Mas como eu sou curioso, eu acho que vale a pena, às vezes, você ir checar e se envolver com outras coisas, porque é só estando lá que você muda a sua forma de ver, né? Porque quando você olha daqui, você vê alguma coisa. Quando você sobe ou desce, você vê outra coisa. Isso vai gerar aprendizado. E aí, eu fui até o Cimesp, ele me convidou, eu comecei lá no conselho, e foi muito importante. É muito importante mesmo para o meu crescimento profissional, até para a minha empresa, porque é uma troca muito bacana, é uma sinergia muito boa, porque tem pessoas muito capacitadas, desde todas as meninas, a Valéria, vocês, todo esse grupo é muito responsável, muito assim, dedicado à causa, né, ao DNA do Cimesp. E todo esse corpo de diretoria é um nível bastante interessante em matéria de conhecimento, tem uma variação entre portes de empresas, né? Mas os fundamentos da administração, da gestão, eles são basicamente os mesmos, guardado algumas proporções de tamanho, de volume de financeiro, mas são os mesmos. Então isso é muito legal porque gera um aprendizado, uma oportunidade de troca muito rica, né? E isso acelera o nosso desenvolvimento. Então, nesse sentido, se eu falar o que o Cimesp representa para mim, primeira parte, aquilo que ele representa para a minha empresa no sentido de apoio. Para mim é o meu porto seguro. Eu estou lá trabalhando, mas se eu preciso de alguma coisa com mais especificidade, eu posso recorrer ao Cimesp, em todas as vertentes, né? Como a gente já falou aqui. A outra é de crescimento profissional, né? Então, é uma oportunidade de estar lá. E a outra que eu acho que eu tenho condições de ofertar alguma coisa, de colaborar em alguma coisa no meu trabalho, que eu acho que devolve também, porque acaba sendo um trabalho social. Lá nós não somos remunerados, não temos nenhum tipo de vantagem, nada disso. É realmente uma dedicação do nosso tempo, e é um pessoal que tem um tempo, se for ver, altíssimo e escasso, né? Porque é o bem mais valioso hoje, mas que entende que essas instituições são importantes para o bem comum. Então, estar no Cimesp, e esse grupo, como eu, tenho certeza que tem essa visão, que é estar no Cimesp para que ajude, devolva para a nossa categoria, que é o setor industrial, capacita essas pessoas, os funcionários, para que tenha um ambiente mais dinâmico, mais inovador, que tenha, porque nós estamos todos interligados, né? Não adianta, eu só penso na minha empresa. Tá, mas o ambiente de negócio não está favorável, como é que fica? Né? Então, você tem que, eu acho fortalecer, né? a categoria, o setor. Né? Então, tudo isso é muito importante.
Eu acho que esse papel o Cimersp faz muito bem, reunindo todas essas pessoas que são pessoas que têm uma posição diferenciada nas organizações que eles estão, e lá, com um diagnóstico, pensando... Eu sempre penso que a nossa capacidade e o nosso objetivo, quanto gestores ali no Cimersp, é depurar, colher as informações, tratar, mas o que vai para o empresário, ou para a indústria, ou para o gestor, é uma única opção, ou uma única questão já trabalhada, já depurada, já estudada, né? Para que vá, porque ele vai com segurança, porque o Cimersp ele tem esse papel de formar opinião. Ele é um formador de opinião. Sim, e essa opinião ela é formada nesse bate-papo, nesse diagnóstico, nesses estudos e informações que vêm de todas essas empresas. Então, esses diretores, na verdade, eles são uma capilaridade de puxar, são antenas que puxam tudo que é informação que acontece, colocamos o Cimersp com pessoas especializadas e os gestores especializados também de cada área, consegue em cada área segmentar, tratar e devolver para a indústria de uma forma clara, de uma forma acessível financeiramente, porque é extremamente barato, mas que vão dar uma riqueza de informações para ele tomar decisão no dia a dia. Então, eu acho que esse é o nosso desafio e objetivo, tratar essas informações e voltar para eles, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as informações, como nós tratamos, toda essa parte de conjuntura que está externa ao Cimersp, externo, né? Que acontece, não ser reativo, né? Esse é um papel muito importante, não ser reativo, a gente tem que estar proativo, para antecipar alguma dificuldade ou até oportunidade. Então, esse é o papel do Cimersp, entre outras coisas. Lógico, o DNA é convenção, negociação coletiva. Mas nós sabemos que não é só isso, e é claro que não é óbvio que não é só isso que dá sustentação para que a empresa ou o negócio tenha sustentabilidade, né? Perfeito, muito bom. Muito jóia. Muito bom mesmo. E você, como diretor financeiro do Cimersp, hoje, na tua área, quais têm sido os desafios aí aguentar a gastona da Valéria. O dinheiro como sempre, é sempre aquela equação. Aquela equação, a receita, o desejo de investimento, né? A captação. Você tem despesas que são as variáveis, tem as despesas fixas, que é a parte operacional, mas a gente está sempre também, como instituição, fazendo parcerias para poder ter mais forma de captação, para poder devolver. Porque sem captação não tem como a gente devolver alguma coisa com qualidade. Né? E ampliar o quadro associativo também é sempre um trabalho permanente, né, Valéria? É um desafio. Sim. Quer dizer, a entidade tem uma série de canais de captação e ela precisa disso para se fortalecer e para devolver isso em forma de serviço, né, para o associado. Exatamente. E aqui, se me permitir, Gilberto, quero até fazer uma menção a essa diretoria, né, Cris, e a anterior, que foram aquelas que eu vivi, né? As outras eu não posso dizer porque eu não vivi. Mas, assim, o papel que eles vêm tendo nessa questão da captação, porque vai para podcast, vai para rádio, vai para TV, isso ajuda muito. A fala vem de outro lugar, a fala de empresário para empresário. Então, isso é muito importante, né, Gilberto? Exatamente. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo para a gente que é da gestão, da execução, né, Cris? Isso é muito importante. O empresariado, ele precisa acordar e precisa no sentido, assim, de se movimentar. Ele tem que acatar, a buscar informações fora do dia a dia da empresa ali. Porque eu sei que o dia a dia ele é extenuante, ele tem muitas demandas, mas se você não abrir um espaço para construir alguma coisa diferente, buscar informações que agreguem para que você ajude você na tomada de decisão, você fica nesse círculo vicioso. E como eu disse, às vezes você está indo para um mau caminho no sentido financeiro, de gestão, que não se sustenta. Você está sendo consumido, né? Consumido Exatamente. pelo dia a dia. E às vezes uma simples contratação de um consultor, ele pode te orientar, mapear e falar, olha, aqui esse caminho não está legal. Até mesmo um curso, né? Você pega uma pessoa que trabalha com você já há algum tempo e fala, vai fazer esse curso de compras para mim, por exemplo, porque a gente está errando aqui na cor de matéria-prima.
Não pode ser empresa de um funcionário, 2, 3, 4 funcionários. Quando a gente fala em um funcionário, gente, é porque tem o sócio. O sócio não é considerado funcionário. Então, assim, às vezes você está errando na hora da busca da matéria-prima, por exemplo, que está encarecendo o seu produto, consequentemente, você não consegue colocar preço competitivo, né? Aliás, então, até aproveitando esse gancho que você está falando dos cursos, né? Convidar quem está nos assistindo a acessar o site do CIMESP, que é o cimesp.com.br. Tem uma aba lá em cima, cursos e palestras. Está toda a programação. Lá, né, Valéria, tem todos os conteúdos dos cursos, tem como se inscrever. Os cursos, logicamente, são ofertados às associadas com preço bastante convidativo, isso sem contar os gratuitos, e tem cursos abertos à comunidade também. Então, para reciclar, para fazer, né, para se atualizar, o CIMESP tem, todo dia tem curso lá, né? Todo dia, olha, né? Ontem eu estava felicíssima. Ontem eu estava com 2 numa sala de treinamento e um Casa cheia. No anfiteatro. Pra mim isso é tudo. Se tiver mais sala, eu ponho mais sala. Borbulhando. É importante isso. E esse movimento, só para você acabou me dando uma deixa, esse movimento do empresário também aproveitar no sentido de enviar os funcionários para curso, você tem um movimento positivo dentro da cultura da empresa. O funcionário fala, ele está cuidando aqui da minha capacitação, do meu desenvolvimento, ele está olhando para o que eu estou fazendo, ele está querendo mais, que eu entregue mais, está me disponibilizando oportunidades. Então, esse movimento, essa sinergia é legal por causa disso também. Sim, né? Você cria um ambiente, uma cultura de renovação dentro da empresa. E o que é legal, Cris, que a curadoria nossa, né, está sendo muito bem ajudada pelos próprios diretores, pelas empresas. Então, as empresas no final do ano respondem, olha, precisamos disso. Durante o ano, né, há demandas. E a diretoria também fala, Valéria, puxa, tá precisando discutir tal coisa. Então, a gente vai buscar pessoas. Tem muitos temas na pauta do dia hoje para as empresas de uma forma geral, e a gente está aí tentando trazer tudo. O CIMESP tem conseguido dar conta disso, tem sido muito interessante. Sim, e projetos importantes pela frente, tem muita ideia, muitas coisas que vão acontecendo. Né? Nós não vamos parar, não. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, Gilberto? Agradecer, muito obrigado. Nós que agradecemos. Você é sempre legal. Tão ocupado e sempre disponível para falar com a gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho lá no CIMESP. Muito obrigado, conte sempre comigo. Toda a diretoria. E a gente adora fazer esse podcast, né? Eu amo. Primeiro que eu tô aqui fazendo o que eu gosto, né? É conversar e falar. E emprestando o seu conhecimento, que não é muito gostoso. Né, a Valéria é um braço direito e esquerdo nosso lá. Ela é uma grande professora. Muito obrigada, agradeço. É verdade. Bom, gente, esse foi mais um episódio do CIMESP no podcast, o seu canal de conexão com a indústria. A gente recebeu o Gilberto Felipe, diretor da UCAF, diretor financeiro do CIMESP. E a gente convida você a se inscrever no canal, acionar o sininho e nos acompanhar. Toda segunda e quarta, quinta-feira de cada mês, tem um episódio novo do CIMESP no podcast, tá bom? Obrigada e até a próxima.